Vamos falar hoje sobre o direito do trabalho, especificadamente a relação insalubridade, periculosidade, NR15 e NR16, certo? O que é isso? São algumas situações, atividades desenvolvidas pelo empregado podem ter algumas repercussões que podem gerar risco à saúde e integridade dele e por conta disso ele pode receber um adicional específico, certo? E daí vem a ideia de insalubridade e tem algumas funções por conta da função, por conta do exercício, elas podem ser consideradas perigosas. E aí vem a questão da periculosidade, certo? E aí a gente tem duas normas regulamentadoras específicas, segundo o Ministério do Trabalho. Quais são essas normas? A NR15, que define as atividades consideradas insalubres e o grau de insalubridade, e a NR16, que define quais atividades consideradas perigosas e o grau de periculosidade. Importante. Eu posso ter uma função que ao mesmo tempo ela é insalubre e perigosa? Sim, é possível. Tem funções que podem ser descritas e disciplinadas e que podem ser tanto insalubres quanto perigosas. Se tem isso, eu recebo os dois adicionais? Não. Certo? A legislação já se consolidou, né, no caso do entendimento jurisprudencial, no sentido de que não é possível acumular entre a periculosidade e a insalubridade. Cabe à parte do trabalhador escolher qual que ele vai preferir. Se ele vai preferir a insalubridade ou a periculosidade. Se eu escolho a insalubridade, quais são os direitos? A insalubridade ela pode ser classificada em grau mínimo, médio e máximo. 10, 20, 40%. Certo? Algumas situações específicas determinam diferenciações, mas via de regra é isso. A maioria das atividades que tem algum tipo de insalubridade são calculadas em grau médio. Certo? Tem algumas que são em grau máximo. Situação que gera em grau máximo, que é 40%. Limpeza de banheiro em ambiente público. Então, ambiente de alta circulação de pessoas pública gera a insalubridade em grau máximo para a pessoa que higieniza esses banheiros, mesmo que ela tenha equipamento de proteção individual, certo? Porque gera um risco à saúde da pessoa por conta do contato dos químicos, bem como por conta dos dejetos e tudo mais, né, pela situação. Então, isso já é um entendimento até consolidado pelo próprio TST. Eu falei percentuais, né? 10, 20 e 40%. Mas esses percentuais são com base no quê? No salário mínimo, via de regra. Então, se não tiver nada em norma coletiva que fala assim, tem que ser com base no salário e tudo mais, via de regra é com base no salário mínimo, certo? A não ser que norma coletiva preveja de forma diferente. Então, vai ser 10, 20 ou 40% em cima do valor do salário mínimo, certo? E aí, importante, dependendo da atividade, por exemplo, câmara fria geralmente dá em 20%, certo? Então, tem algumas atividades específicas que vão gerar em 20%, 40%. Uma coisa importante, ambiente com calor gera insalubridade, só que tem que ser ambientes fechados, que não tenham uma vasta circulação, porque senão, se for um ambiente aberto, já é entendimento classificado que não cabe insalubridade, certo? E o 20% ou 40% vai estar disciplinado na NR15. Então você vai ter que ver a atividade específica e pleitear, certo? E aí, como que faz para descobrir se a pessoa tem direito à insalubridade? Vamos supor que o patrão nunca pagou essa insalubridade. Como se eu sei que ela tem o direito? Por meio de prova pericial. Você vê, analisa o caso dela, verifica se tem a possibilidade e em juízo requer de forma pericial, certo? Que um perito vá lá num dia verificar se tem ou não insalubridade. E aí vai emitir um laudo. Esse laudo vai ser categórico em afirmar que tem ou não insalubridade. Se a pessoa estiver exposta a condições insalubres, aí vai ser designado nesse laudo pericial, certo? Que é, inclusive, a prova principal, tanto para testar insalubridade quanto periculosidade, certo? E a insalubridade, como eu falei, tem essa questão que pode ser em vários graus. E a periculosidade? A periculosidade é já no percentual fixo, é 30%, só que 30% já é em cima do salário. Lembra que eu falei que a insalubridade é 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo, a não ser que tenha convenção coletiva que fala de diferente. Já a periculosidade é 30% fixo do salário da pessoa, certo? Então a insalubridade é com base no salário mínimo, já a periculosidade base no salário da pessoa, salário base da pessoa, certo? E a periculosidade? Primeira coisa, tem algumas funções específicas, né, que já tem essa atividade, geralmente funções ligadas à defesa e segurança, cuja pessoa porta a arma de fogo. E aí essa função, por conta da função, é considerada perigosa. Então, ou seja, nem precisa fazer laudo pericial, porque aquela função tem a diferença entre vigilante, vigia,
né? Tem essa diferença específica, né? O vigilante tem direito, o vigia não. Então, tem essas diferenciações no conta da periculosidade. E quem vai definir o que é atividade perigosa é a NR16, né? A norma regulamentadora 16. Né? Que, inclusive, eu sugiro que vocês leiam e vejam com atenção, porque são muito importantes para o direito do trabalho. Certo? E aí tá. Mas todo caso vai ser por conta da função? Não. Tem casos específicos que pode ser perigoso. Né? Por exemplo, o caso do eletricista. Se o eletricista ele mexe com fios de alta tensão, é uma considerada uma atividade perigosa. Não insalubre, mas sim perigosa. Nesse caso específico, ele tem direito. Uma coisa importante, se a pessoa mexe com fios desenergizados, certo? Não há atividade perigosa, porque os fios não conduzem energia elétrica, mesmo ele sendo eletricista. Portanto, quem vai definir se ele tem direito à periculosidade ou não é a prova pericial que você vai requerer. Lembrando, se a função for ao mesmo tempo insalubre ou perigosa, é possível? Sim, tem funções que são insalubres e perigosas ao mesmo tempo. Eu posso pedir as duas ao mesmo tempo? Não, você vai ter que optar por uma ou outra. Né? Não é possível acumular. Agora, uma questão importante. Eu posso pedir na inicial que seja feita uma perícia tanto para insalubridade quanto para periculosidade? Sim, você pode, desde que você não queira acumulá-las. Você pode pedir para as duas. E se o laudo pericial começar a tratar as duas, vai caber a você, na fase de conhecimento ou até mesmo na fase de execução, optar por qual das duas consegue. Isso já teve vários casos que eu atuei em que o juiz falou assim, basicamente, escolha a parte de execução quando a gente for fazer cálculos, quais os adicionais se é mais benéfico ao trabalhador. Então deixou em aberto isso, certo? E aí chegou na execução, no caso específico a gente optou pela periculosidade, né? Porque com base no salário da pessoa, a pessoa recebeu um salário aí um pouco mais de R$4.000, então valia muito mais a pena, né? O percentual de 30%, certo? Então nesse caso você vai analisar, você pode pedir os dois, só que nunca acumulado, e se o juiz deferir um ou outro, tudo bem, mas se definir os dois, você vai ter que optar se você vai querer um ou outro, certo? Uma coisa importante também, já teve casos em que eu atuei, em que em primeiro grau foi dado os dois, em segundo grau o juiz ele acabou mudando algumas questões por conta de equipamento de proteção individual, né, os EPIs, e falou que não tinha insalubridade, então só sobrava periculosidade, então ele descartou uma hipótese e fez a gente optar pela outra, certo? E o EPI, o que é isso? É um equipamento de proteção individual. São as luvas, botas, óculos, né? Equipamento de proteção, certo? Que se não forem entregues, geram a presunção do direito de insalubridade e periculosidade, lógico, vai depender de prova pericial. Se forem entregues, mesmo assim pode ser que tenha insalubridade. Ou pode ser que por conta dos equipamentos de proteção a pessoa não tenha exposto a nenhum risco. E aí não teria a questão da insalubridade nem da periculosidade. Importante, tá? Quem faz prova de quem recebeu o EPI? É a empresa. O ônus da prova é da empresa. E como que ela faz isso? Por meio de fichas. Ela vai te dar uma ficha para assinar falando que você recebeu os documentos sujetal. Compete ao advogado da parte autora impugnar essas fichas, certo? Mas quem tem que entregar é a empresa. A empresa não entregou nenhuma ficha. Subentende-se que o empregado, então, nunca recebeu EPIs, certo? Então, você que é advogado para a empresa, fique esperto. Sempre tem uma ficha de EPI, porque é fundamental. Porque eu já vi muitos casos que a pessoa falou, não tem. A empresa não conseguiu trazer EPIs e perdeu justamente por conta disso. Né? A prova pericial foi por conta dessa parte específica dos EPIs, certo? Teve alguma dúvida sobre insalubridade, periculosidade? Comenta aqui embaixo, eu fico à disposição. Tá? E se isso fez sentido para você de alguma forma, certo? Me segue aí, né, certo? Para ver outros vídeos nesse mesmo